Glória a Jesus. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Alfa e ômega. Glória a Deus. Ainda de pé, abra sua Bíblia. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1:8. O texto diz o seguinte: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pai amado, Pai querido, aqui está a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fale conosco nesta manhã, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Amados, alguns domingos atrás, eu iniciei uma série chamada Eu Não Aguento Mais, né? É uma série inspirada numa frase que eu vi de um digital influencer, que é um influenciador digital, chamado Marcelo Toledo. Ele disse a seguinte frase: o mais importante não é dizer eu vou mudar. A frase mais importante é dizer eu não aguento mais. Quando você fala eu não aguento mais, você está sentindo aqui no coração, está sentindo na sua pele, você está inteiramente vibrando: eu não tolero mais essa vida, eu vou mudar a partir de agora. Não importa o que aconteça, se vier uma puxada para o buraco, se vier uma puxada para trás, nada vai tirar do meu caminho, eu não saio, não admito mais viver da forma que eu estou vivendo. Você tem que ser um indignado com aquela situação que você está. Então, para a gente provocar de fato uma mudança na nossa vida, a gente precisa olhar para algo que a gente quer mudar e dizer eu não aguento mais. E na primeira mensagem eu falei sobre, o tema foi na cadeira, e o na cadeira fala sobre nós não aguentarmos mais a situação de ver uma pessoa numa outra cadeira no nosso escritório, no nosso trabalho, uma pessoa na outra cadeira na nossa faculdade, e não aguentar mais de ver essa pessoa ir para o inferno sem falar de Jesus para ela. Na segunda mensagem falamos sobre na outra rua, ou seja, aqui já falamos de você andar um pouco mais e ir para a sua vizinhança, ir para regiões mais próximas e não aguentar mais a situação de que vizinhos estão morrendo, estão entregues ao pecado, à criminalidade, estão morrendo, indo para o inferno. A gente precisa ficar desesperado, precisa ficar preocupado, porque as vidas estão indo para o inferno, porque não sabem da maravilhosa ação de Deus, do maravilhoso presente de Deus, que é Jesus Cristo, Salvador de nossas vidas. Então nós precisamos pregar este evangelho a essas pessoas. E na mensagem de hoje, o tema da mensagem é em todo o mundo. Ou seja, nós precisamos entender, nós precisamos não aguentar mais a situação de que pessoas em outras nações, em outros lugares estão perecendo sem Jesus, e isso sim fala de mim, isso sim fala de você, e é sobre isso que nós vamos refletir nesta manhã. Antes da gente adentrar na mensagem, eu queria, se eu pagasse R$50 para um de vocês, para poder falar de cor a missão da nossa igreja, a missão da IBMI. Alguém sabe? Eu não vou pagar não, hein? Vamos ver, projeta aí a missão da igreja na nossa tela. A missão, vamos ler juntos? Alcançar e acolher as pessoas, fazê-las discípulas de Jesus, para servirem e adorarem a Deus. Vamos dizer mais uma vez? Alcançar e acolher as pessoas, fazê-las discípulas de Jesus, para servirem e adorarem a Deus. Pode tirar a multimídia, vamos ver se a igreja consegue dizer sem ler. Alcançar e acolher as pessoas. Isso, muito bem. Irmãos, nós temos a missão de alcançar pessoas. Nós temos a missão
de fazer discípulos. Muitas pessoas, elas até vivem emocionalmente frustradas, decepcionadas, porque elas estão muito com o olhar nas coisas aqui da terra, mas nós temos um propósito e nós precisamos viver em função daquilo que Deus nos chamou para fazer, que é alcançar e acolher as pessoas, fazê-las discípulas de Jesus, para que elas possam então servir e adorar a Deus. Esta é a nossa missão. Irmãos, quando se trata de alcance mundial, alguns de nós ficamos como aquela história, aquele sem noção, né? Uma história sem noção de um cara que ele morava na beira da estrada e na frente da casa dele tinha uma placa dizendo travessia de animais. Ele ligou para a Polícia Rodoviária Federal pedindo para poder deslocar aquela placa, porque tinham muitos animais que estavam morrendo na frente da casa dele, né? Ou seja, os irmãos não entenderam não, né? Não? Ele acreditava que era a placa que fazia os animais atravessarem ali. Não, ali era a travessia de animais. Ele estava querendo tirar a placa para que os animais não atravessassem mais ali, né? A placa que alerta na estrada a travessia de animais é porque os animais atravessam ali e você precisa, né? Então, com relação a missões mundiais, a gente acha, não, eu não sou missionário, isso não tem nada a ver comigo. Irmãos, tem sim, porque o nosso chamado de Deus é também para missões mundiais, e nós precisamos estar atentos a isso, que Deus, Ele requer que nós tenhamos uma preocupação com pessoas queridas que estão morrendo sem Jesus. No mundo, irmãos, nós temos 1,8 bilhões de pessoas que não são cristãs. E se você acha que você pode simplesmente confiar em Cristo, porque vai conseguir a sua passagem para o céu e não se importar com os outros, você é igualzinho a esse cara da placa que está querendo modificar a placa, quando na verdade você precisa entender que não tem nada a ver com a placa, tem a ver com o seu chamado, com aquilo que realmente precisa acontecer, que é missões mundiais na nossa vida. E graças a Deus, irmãos, a nossa igreja, ela é uma igreja missionária, né? Ela promove missões. No Impacto de Carnaval, por exemplo, quando nós vamos lá, nós alcançamos as nações lá no Impacto de Carnaval, né? Pessoas de outros estados, de outros países, de outras línguas, vêm e têm a oportunidade de receber uma palavra sua. Ah, pastor, eu não falo inglês, como é que eu vou falar para um estrangeiro? A gente tem no nosso grupo pessoas que falam diversas línguas. Você chama um deles, eu queria evangelizar um estrangeiro, você pode traduzir para mim? E aí você pede para ele fazer uma tradução e você vai estar alcançando nações também no Impacto de Carnaval, né? Mas temos diversos projetos na nossa igreja, projeto Iluminando Salvador, as viagens missionárias, nós temos congregações no interior da Bahia, nós temos diversos trabalhos missionários, tivemos ontem a Noite na Roça, que é um trabalho evangelístico, onde mais de 30 pessoas ontem entregaram suas vidas a Jesus, para a glória de Deus, né? Então, irmãos, a IBMI também apoia missionários que estão não só atuando nas congregações ou nas missões que a IBMI tem parceria, como também apoia missionários mundiais. E não só isso, nós temos um mural aí embaixo que tem um painel que tem diversos missionários e que cada um dos irmãos também oferta diretamente para cada missionário que está ali nesse mural que está aí embaixo. Então, irmãos, apesar desse trabalho todo que a nossa igreja faz, eu creio que diante da grande missão que nós temos de alcançar 1,8 bilhão de pessoas, nós ainda somos como uma gota no oceano. Mas, irmãos, eu creio que Deus tem algo ainda maior para a nossa igreja com relação a missões mundiais. Por quê? Porque a Bíblia fala em Mateus 25, 21, o seguinte: o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então a IBMI, como é uma igreja fiel no pouco, Deus tem mais para a igreja no que diz respeito a missões mundiais. Irmãos, e nós precisamos ser intencionais com relação a isso. Quando a Bíblia nos chama a alcançar os confins da terra, isso requer intencionalidade de nossa
parte, irmãos, e requer uma obediência a Jesus, requer uma obediência a esse chamado de missões mundiais. E olha, irmãos, como a igreja primitiva, ela obedeceu a Jesus. Quando Paulo e Barnabé, Barnabé e Paulo, né, e Saulo, que depois foi chamado de Paulo, né? Eles terminaram a sua missão, eles voltaram para Jerusalém, levando consigo João Marcos, e olha o que diz Atos 13, de 1 a 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Agora preste atenção aqui. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse, quem disse? O Espírito Santo. Olha o que o Espírito Santo disse: separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Irmãos, a igreja primitiva obedecia imediatamente ao chamado de Jesus. E Deus também, irmãos, nos dá uma ordem. E aí você pode perguntar: pastor, como é que eu posso, então, ser alguém intencional na área de missões mundiais, né? Então vamos analisar o texto que lemos de Atos e ver o que é, responder 4 perguntas: o que, como, onde e quem. Respondendo essas 4 perguntas, nós vamos ver o nosso papel nas missões mundiais. Então, primeiro, o que é que Deus quer? Deus quer que nós sejamos testemunhas. Diga, testemunhas. Deus quer que nós sejamos testemunhas. O texto que lemos no início, Atos 1:8, diz: mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito. Quem tem o Espírito Santo aí, levanta a mão. Pronto, se você tem, e serão minhas testemunhas. Deus nos chama para ser testemunhas. Irmãos, Atos 1:8 não está dizendo para você tentar ser testemunha, ou que vocês deveriam ser testemunhas, não. Atos 1:8 está dizendo que vocês, se você receber o Espírito Santo, você é uma testemunha, você precisa ser, você deve ser uma testemunha. Irmãos, todo crente aqui hoje, ele apresenta um testemunho de Jesus, cada vez que age na presença de um crente ou de um descrente. Mas a pergunta é, na frente de um descrente, que testemunho é que a gente tem apresentado? Na frente de um crente, qual é o nosso testemunho? A gente tem sido realmente uma testemunha de que Cristo habita na nossa vida? Ou qual é que tem sido o nosso papel, né? O nosso papel, irmãos, é levar sim as boas novas a essas bilhões de pessoas que estão perdidas por todo o mundo e pregar o Evangelho, apresentar Jesus como o pão da vida, apresentar Jesus como a água da vida, apresentar Jesus como a única solução para a vida, para o pecado, o problema do pecado, que é Jesus Cristo, aquele que foi enviado por Deus para nos perdoar e cancelar o escrito de dívida que estava sobre nós, que nos tornava condenados, né? James, ele escreveu o seguinte: uma igreja que não vai até os perdidos e não compartilha o Evangelho com eles é como um restaurante que tem comida pronta, mas se recusa a servir para os clientes famintos. Ou seja, a igreja que não leva o Evangelho aos perdidos é como um restaurante que produz comida, mas não serve essa comida para as pessoas que estão famintas. Irmãos, imagine se um restaurante, você acha que ele continuaria funcionando se ele simplesmente fizesse comida, mas nunca servisse? Funcionaria sim ou não? Não. Uma igreja também, ela não funciona se nós não levarmos o pão da vida para as pessoas. Irmãos, a palavra testemunha, no Novo Testamento, é na verdade a palavra Marte. Diga, Marte. Não é o planeta Marte, não, né? É quando a gente lembra, por exemplo, de Tiradentes, né, que foi enforcado, que foi esquartejado por uma causa nobre, né, em 1792. Ou seja, é aquele que se move por uma causa. E todos nós, irmãos, devemos ser testemunhas. Todos nós devemos ser mártires. E aqui estão 2 coisas importantes para se saber como ser uma testemunha, para se saber como ser um mártir. A primeira delas,
como um Marte, você entrega a sua vida por uma causa maior. Filipenses 1:21 diz: porque para mim o viver é Cristo. Qual é a causa? Cristo. E o morrer é lucro. Irmãos, por causa dos terroristas, nós criamos uma visão deturpada do que é ser um mártir, irmãos. Tem pessoas de religiões não cristãs que estão dispostas a morrer pela sua fé, né? Mas, irmãos, um verdadeiro mártir é alguém que está disposto a viver uma vida, não é se matar por uma causa, não, é viver a vida enquanto está vivo, viver uma vida que promova o alcance de pessoas, o alcance de vida, se mova por uma causa maior. Para nós, ser um mártir significa que estamos dispostos a entregar o controle de nossas vidas a Jesus, a fim de levar outros a um relacionamento pessoal com Jesus. Ser um mártir é ser alguém que compartilha o amor de Jesus de forma altruísta. Isto é um verdadeiro mártir, ou seja, a gente pensa no outro, a gente não está pensando em nós. Um verdadeiro mártir é que ele tem uma causa: a minha vida é viver Cristo, o morrer para mim é lucro. Então, segunda coisa, irmãos, sobre ser um mártir: o nosso trabalho não é converter, nosso trabalho é comunicar. E vamos prestar atenção no que está escrito em Ezequiel, por causa da nossa responsabilidade na comunicação do Evangelho. Ezequiel 3, 18 e 19 diz assim: quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá. E a Bíblia fala, né? Deus diz ao ímpio que se ele pecar, a alma que pecar, essa morrerá. E você, aí está falando para você, não avisar e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Versículo 19: mas se você avisar o ímpio e ele não se converter da sua maldade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Ou seja, nós somos responsáveis pelas vidas que morrem e nós não comunicamos o Evangelho para elas. Elas morreram diante de nós, morreram sem Jesus, e nós não fizemos esse comunicado. Nosso papel não é converter, nosso papel é levar o Evangelho. Nós precisamos levar o Evangelho a essas pessoas, porque quem converte, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é quem? O Espírito Santo. João 16, 8 diz: quando ele vier, quem é ele? O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então você não tem que ficar frustrado quando você fala de Jesus e a pessoa não se converte. Não, você tirou a sua responsabilidade, porque você foi clara com ela, com amor. Você vai pregar o amor de Jesus para ela e vai levar. Não se frustre se ela não se converter. Você vai ficar triste, obviamente, mas esse papel não é seu. O seu papel é comunicar o Evangelho. E se essa alma morrer e nós não tivermos comunicado para ela sobre o Evangelho de Cristo, sobre a salvação que está em Jesus, a Bíblia fala que nós somos o quê? Responsáveis por essas pessoas. Então, irmãos, quando nós pensamos nessa 1 bilhão e 800 pessoas que não têm Cristo, isso tem que nos incomodar. Isso tem que nos levar a de alguma forma mudar a nossa agenda, mudar a nossa vida, para que nossa vida caminhe em direção da comunicação do Evangelho, de promoção de missões, seja na vizinhança, seja localmente, seja internacionalmente, de alguma forma. Porque o nosso chamado, ele é local, mas nosso chamado também é internacional. Os dois têm que acontecer, não é só o local, é o internacional. A Bíblia está nos chamando também para os confins da terra, e nós precisamos nos preocupar com isso. Então a primeira pergunta que nós respondemos é o quê? Deus quer que nós sejamos o quê? Testemunhas. Agora é o como Deus quer, como? No poder do Espírito Santo. Deus quer que nós sejamos testemunhas no poder do Espírito Santo. Jesus indicou em Atos 1:8 a sua estratégia global de alcançar as nações. Ele começa
em Jerusalém e ele vai até os confins da terra. Isso só é possível mediante o poder do Espírito Santo. Então, primeiro, ele nos orienta sobre o que dizer. O próprio poder do Espírito, o próprio Espírito Santo, ele vai colocar na nossa boca as palavras que nós temos que dizer. Lucas 12, 11 e 12 diz: quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Irmãos, o maior interessado em que nós alcancemos vidas é o próprio Deus. Tanto que ele enviou seu filho para se sacrificar por causa desta causa. E é por causa desta causa que nós precisamos viver a causa de pregar o Evangelho. Nós precisamos nos mover com relação a isso. E você pode até ter medo de falar com alguém sobre Jesus, com medo de não saber que palavras usar. Creia que não é pelo seu poder, é pelo poder do Espírito Santo. Então, naquela hora, o próprio Espírito vai colocar as palavras na sua boca. Agora tem uma outra boa notícia: não só o Espírito Santo coloca as palavras na nossa boca, mas ele também prepara o caminho, ele já deixa tudo pronto. Atos 16, 14 e 15 diz: uma delas era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Ou seja, o próprio Espírito Santo, ele prepara o coração para poder receber a própria palavra que ele vai colocar na nossa boca para dizer para a pessoa. Agora, o nosso papel, a nossa responsabilidade é simplesmente nos colocar à disposição do Espírito Santo. Irmãos, isso não só nos eventos de evangelismo da nossa igreja, né? Nós tivemos agora o Iluminando Salvador na Ribeira. A igreja devia estar lá em peso, todos os irmãos deviam estar lá, porque essa é a maior causa de você enquanto igreja. A sua causa enquanto igreja é pregar o Evangelho. Quando tiver ações, irmãos, é muito mais fácil pregar nesses ambientes do que muitas vezes em outros ambientes mais hostis. Então, sempre que tiver uma ação, entenda isso como uma oportunidade, como um privilégio para a sua vida de pregar o Evangelho. Então, primeiro, nós respondemos a pergunta: o que? Deus quer que nós sejamos o quê? Testemunhas. Como? Através do poder do Espírito Santo. Terceiro, onde? Em que lugar? A Bíblia fala: até os confins da terra. Vamos ler de novo Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o quê? O Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, Jesus falou de sermos testemunha em Jerusalém, na cidade local, né? Salvador, Judéia e Samaria. Judéia, irmãos, era uma região próxima de Jerusalém. Samaria também era uma região próxima de Jerusalém. O que é que a gente entende dessas duas regiões biblicamente, né? Nós devemos levar o Evangelho para regiões que estão abertas ao Evangelho, sim. Mas também devemos levar para Samaria, que é uma região onde tem uma outra teologia, onde tem onde tem conflito, onde as pessoas são vistas até como inimigas. Samaria representa lugares hostis. Então, Samaria é um lugar que nós precisamos adentrar para levar o Evangelho. Por exemplo, irmãos, o carnaval, por exemplo, a própria palavra fala, festa da carne. Ele é um lugar hostil. Nós precisamos, a nossa Samaria também é, por exemplo, o impacto de carnaval. Mas, biblicamente falando, ele está falando também de deslocamento. Então, as viagens missionárias que a gente faz, sertão da Bahia, por exemplo, é um lugar hostil, né? Um lugar mais difícil, mais seco, né? Então, a gente precisa levar o Evangelho a esses lugares, mas a Bíblia fala sobre onde estamos falando nessa manhã, confins da terra. Nós precisamos nos envolver com missões mundiais, de alguma forma. Por quê? Porque nós somos chamados por Deus para sermos testemunhas
até os confins da terra pelo poder do Espírito Santo que está em nós. Então, irmãos, para alcançar Jerusalém, os discípulos precisavam apenas atravessar a rua, mas para ir para a sua própria vizinhança, né? E para ir para outros lugares, eles precisavam viajar, caminhar, né? E aí, irmãos, quando a gente lê os primeiros 7 capítulos de Atos, você vai ver que a igreja não tinha pressa em deixar Jerusalém. Ela estava ali no conforto, ela estava ali tranquila. Mas o que é que aconteceu, irmãos? Deus mandou uma perseguição, e aí eles começaram a sair de Jerusalém. Foi essa saída, então, que eles foram forçados a levar o evangelho a outros lugares. E a igreja, ela se dispersa pela Judéia, ela se dispersa por Samaria, e então essa dispersão faz com que o evangelho seja promulgado, seja proclamado, né? Então, irmãos, a igreja moderna, ela tem o mesmo problema. A gente está aqui agora de manhã, ar-condicionado, inclusive ar-condicionado novo, alguns até estão sentindo frio, né? Mas está aqui no conforto, que coisa maravilhosa. Eu vou ali para a minha igreja, fico na minha cadeirinha, que a gente já tem uma cadeira cativa, né? Se pudesse, já tinha até o número dela. Quando alguém senta na minha cadeira, ai meu Deus, sentaram na minha cadeira, não venham mais para cá, não sei o quê, tá, Jesus. Mas, irmãos, não é isso que Deus quer. É bom estar aqui? É maravilhoso estar na igreja, servir a igreja com seus dons e talentos, tudo, mas Deus também nos chama para fora. Nós precisamos fazer discípulos. Essa é a principal missão da igreja. E ao fazer discípulos, nós estamos formando pessoas para evangelizar para fora. A própria palavra, né? Eclesia, igreja, para fora, chamados para fora, é para sair, né? Então, irmãos, nós precisamos ir até os confins da terra. E faz parte do plano missionário de Deus irmos até os confins da terra. Mateus 24:14 diz: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Irmãos, tem 2 palavrinhas aqui que no original tem um significado diferente, e nós precisamos entender os dois. Quando a palavra utilizada aí em todo o mundo é uma palavra chamada oikoumene, que significa visão geográfica. Quando fala em todo o mundo, é geografia. Então, da forma como as nações estão divididas, da forma como os países estão falando de deslocamento geográfico. Mas a outra palavra que tem aí é nações. E essa palavra nações, ela não é geografia aqui na Bíblia. Ela significa etnos, é etnia. Ou seja, nós precisamos alcançar as etnias, os povos. Existem muitos povos ainda que o evangelho não adentrou. Para a glória de Deus, o evangelho já adentrou em todas as nações. Mas existem povos dentro das nações que nunca ouviram falar de Jesus. E é isso que nós precisamos fazer, pregar o evangelho. Para acelerar a vinda de Jesus, sim, se nós fizermos isso, isso acelera a vinda de Jesus. Mas não é só por causa disso, irmãos. É porque Jesus, ele morreu, Deus amou o mundo de tal maneira para salvar essas pessoas, e é por amor a essas pessoas que nós devemos buscar pregar o evangelho. Irmãos, David Livingstone, ele era um médico altamente capacitado, altamente treinado. Ele ouviu o missionário africano Robert Moffat, ele disse o seguinte: em uma manhã clara, a fumaça de 1000 aldeias podia ser vista, onde o nome de Jesus Cristo nunca havia sido pregado. Essa visão ficou gravada na mente de Livingstone, e então ele viajou de volta para a África com Moffat, e mais tarde se casou com sua filha. Ele entendeu o que Jesus queria dizer quando ele disse para irmos até os confins da terra. E aí, irmãos, um dos tradutores africanos de Livingstone, ele relatou que eles viajaram até chegarem aos confins da terra e não podiam ir mais longe sem cair da terra. Livingstone pregou Cristo, tratou os doentes e preparou os primeiros mapas do interior da África. Ele ficou tão distante, com o fim mesmo, um negócio que era o fim, é depois de onde o vento faz a curva, né? Tem um lugar depois
confins da terra, né? E ele ficou tão distante que contratou um explorador chamado Henry Stanley para encontrar Livingstone. Irmãos, esse jornalista demorou 4 meses e 4 dias para poder achar, e então ele achou Livingstone, e aí ele conviveu com Livingstone na mesma cabana, e ele disse sobre esse missionário: nunca encontrei nenhuma falha nele. Fui para a África com preconceito contra a religião, como o pior infiel de Londres, mas aos poucos, vendo sua piedade, sua gentileza, seu zelo, sua seriedade e como ele cuidava de seus negócios com discrição, fui convertido por ele, embora ele nem tivesse tentado me converter, né? 1º de maio de 1873, Livingstone foi encontrado morto de joelho ao lado da sua cama. A seu pedido, o seu coração foi removido, enterrado na África, antes que seu corpo pudesse ser mumificado e devolvido à Inglaterra, onde ele recebeu uma recepção de herói. Repetidamente ele foi chamado de servo sacrificial de Cristo. Ele é uma referência de alguém que resolveu ir até os confins da terra, largou a sua profissão de médico e foi para os confins para poder fazer a obra missionária. Mas olha o que estava escrito em seu diário antes dele morrer. Diz assim: as pessoas falam do sacrifício que fiz ao passar tanto tempo da minha vida na África. Pode-se chamar isso de sacrifício, que é simplesmente pagar uma pequena parte da dívida. Desculpe, aqui é uma pergunta. Pode-se chamar isso de sacrifício, que é simplesmente pagar uma pequena parte da dívida que temos com o nosso Deus, que jamais poderíamos pagar? Seria um sacrifício que traz a sua própria e abençoada recompensa, na esperança brilhante de um destino glorioso no céu? De uma vez por todas, acabe com essa visão e tal pensamento de sacrifício. Definitivamente não é um sacrifício, ou melhor, é um privilégio. Um privilégio. E após a sua morte, ele retornou da África para assumir o seu lugar na pregação do evangelho aos africanos, né? Ou seja, o próprio jornalista, ele assumiu o lugar de Livingstone na África. 4ª pergunta: nós vimos o que Deus quer que nós sejamos? O que? Testemunhas. Como? Pelo poder do Espírito Santo. Onde? Até os confins da terra. E quem Deus quer? Quem? Uma igreja local. Eu e você. O chamado de Deus é para as nossas vidas, para a igreja local. E Atos 13, irmãos, é uma bela ilustração do padrão de Deus para o envio de missionários. A igreja em Antioquia era ela própria, ela era um ponto de missão, ela era uma base para a igreja mãe de Jerusalém, para aqueles que ouviam do Espírito Santo lhe dizendo que enviavam missionários até os confins da terra, irmãos. Então o modelo bíblico é o modelo de Antioquia, é o modelo que envia missionários, que investe em missionários, que abençoa missionários até os confins da terra. Irmãos, Paulo teve de ir até os confins da terra também. O limite do seu mundo geográfico era rumar para o oeste e continuar até chegar ao Oceano Atlântico. Esse era o seu sonho. Olha o que ele escreveu à igreja de Roma em Romanos 15, 23 e 24. Paulo disse o seguinte: há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Irmãos, nós não sabemos se Paulo chegou, se ele conseguiu chegar à Espanha, mas o objetivo dele era a Espanha, e ele esperava, né, que a igreja de Roma o ajudasse, e era por isso que ele estava falando com a igreja, né? Sem as pessoas, irmãos, que compõem a nossa igreja, cooperando como parte fundamental dessa missão, não há como cooperar com missões. Não há, se a gente voluntariamente não ofertar para missionários, não abençoar missionários, a missão ela não acontece. Então muitas vezes você não pode ir, mas você pode contribuir, você pode orar, você pode ajudar. E aqui eu vou falar realmente as formas que a gente pode fazer
missões mundiais. A primeira forma, e a melhor coisa a fazer é orar. A pergunta que Deus faz para nós nesta manhã é: nós estamos orando pelos missionários internacionais, pela igreja perseguida? Nós estamos orando pelas pessoas que fazem missões? Irmãos, essa deveria ser a tarefa número 1 da nossa agenda, é orar por missões, orar, né? Antioquia fez isso por Barnabé, irmãos, ela fez isso por Saulo também, ela impôs as mãos e enviou eles e passou a interceder por eles. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer na nossa lista: olha, eu preciso ser um missionário internacional, já entendi que Deus me chamou aos confins da terra. Você pode começar a fazer isso hoje. De que forma? Orando. Ore por missões mundiais. Pega um mapa desses de oração das missões que mandam para a gente, né? E ore por missões mundiais. Segunda forma que nós podemos fazer missões mundiais: contribuindo, irmãos, ofertando financeiramente para que outros possam ir. Às vezes você não pode ir, você não é chamado para ir, mas outras pessoas, elas podem fazer isso. E você pode: não, eu vou fazer missões até os confins da terra, ofertando para a vida de um missionário que está em outro país, em outro continente, em outro lugar, né? Nós temos, por exemplo, aqui na nossa igreja, a irmã Gilmara, ela está no Canadá, né, pastor? No Canadá, você pode mandar oferta para a irmã Gilmara e ela ser abençoada pela sua oferta. Nós temos diversas missões também que na nossa igreja tem relação, que você pode orar, contribuir, você estará fazendo missões mundiais. Outra coisa, irmãos, você pode mobilizar outros a fazer, né? Você pode simplesmente não só fazer, mas estimular outros. Olha, você gostaria de contribuir, orando comigo por missões mundiais? Vamos fazer esse trabalho então. Quando a gente for para o Impacto de Carnaval, vamos comigo, vamos evangelizar as nações do Impacto. Vamos falar para quem é da Inglaterra, para quem é do Japão, para quem é da China, para quem é da Índia. Eles vêm até nós. Então nós precisamos nos mobilizar para alcançar essas vidas que pisaram aqui, muito próximo da nossa igreja, que é essa região aqui do centro histórico. Então, nós podemos encorajar outros a participar de movimentos em pontos turísticos. Por exemplo, em Lumina do Salvador, tem estrangeiros, eventualmente aparece estrangeiro nos projetos do Ilumina do Salvador. Vai, procura alguém que fala inglês no grupo, pode me procurar, eu vou traduzir para você. Se a pessoa falar inglês, eu traduzo tranquilamente no Impacto de Carnaval, pode me procurar, traduzo para você a sua mensagem. E tem outras pessoas da equipe que podem fazer o mesmo, mas nós precisamos encorajar as pessoas a fazer. Por quê, irmãos? Porque o chamado de Deus para nossas vidas também é os confins da terra, e nós não podemos tirar isso da nossa mente. E por último, não menos importante, é ir de fato. Se programar para uma viagem. Olha, eu vou fazer uma viagem missionária para um determinado país e vou pregar o evangelho lá, ajudar alguém que está lá, vou na casa de um missionário ou em algum lugar que tenha um missionário, vou me unir a ele durante um mês e vou fazer. Então, se você realmente for alguém que tem chamado para as nações e de fato para se mudar, morar, arrumar um emprego em outro país e continuar a vida missionária. De fato, irmãos, nós não podemos negligenciar o chamado de Deus para nossas vidas até os confins da terra. Irmãos, missões globais faz parte do nosso chamado. Irmãos, para concluir, às vezes os cristãos, eles se afastam de qualquer tipo de atividade missionária global, dando a desculpa: bem, simplesmente eu não fui chamado para missões, né? Meu irmão, eu sei que eu te amo muito, né? Mas acredito que esse tipo de atitude, ela é uma desculpa, né? Deus chamou a nossa igreja para missões globais. Deus chamou você para missões globais. E se você faz parte dessa igreja que tem como missão alcançar e acolher pessoas, fazê-las discípulas de Jesus para servirem e adorarem a Deus, nós precisamos fazer discípulos de todas as nações. Em 1861, William Booth, que ele era um pregador metodista, ele observou as massas sofredoras de Londres
e seu coração se comoveu, né? Ele deu início a um movimento que ele chamou de missão cristã, para levar o evangelho às pessoas primeiro e ao mesmo tempo alimentá-las. Mais tarde, esse movimento ficou conhecido como o Exército da Salvação, que inclusive já teve o representante daqui da Bahia, já pregou aqui nesse púlpito, desse Exército da Salvação. Grande parte do seu trabalho envolvia recrutar cristãos e compartilhar o evangelho com essas massas de pessoas na Inglaterra e ao redor do mundo. Ele era um homem enérgico e tinha pouca paciência com cristãos, que lhe diziam que não tinham sido chamados para missões. Ouça as palavras e veja se ele não está falando com a gente hoje. Ele diz assim: não chamados. Você disse? Não é chamado? Eu não ouvi o chamado. Eu acho que é isso que você deveria dizer. Ao invés de você dizer, eu não sou chamado, você deveria dizer, eu não ouvi o chamado. Né? Porque é isso que a gente deveria dizer. Inclina os ouvidos na Bíblia. Olha o que ele diz. Ele não tinha paciência não, viu? E ouve-o te ordenar que vá e tire os pecadores do fogo do pecado. Inclina seus ouvidos no coração sobrecarregado e agonizante da humanidade e ouça o seu lamentável choro por socorro. Vá, fique às portas do inferno e ouça condenados suplicarem de lá do inferno, para que você vá à casa do Pai de quem está lá, na casa dos irmãos e das irmãs de quem está lá no inferno, servos e senhores que não venham de lá. E então, olhe Cristo no rosto e diga a Ele que você se unirá de coração, alma, corpo e circunstâncias na marcha para proclamar a sua misericórdia no mundo. Foi isso que ele disse, irmãos. Nós precisamos ouvir o que a Bíblia diz. Nós precisamos ouvir o clamor do mundo. O mundo está perecendo. O coração da humanidade está chorando porque está indo para o inferno. Ele disse, se pudéssemos ouvir, né? As pessoas no inferno gritando, por favor, vá na minha casa. Por favor. Ou então dizendo, por que você não falou do evangelho para mim? Se você pudesse ouvir esses gritos. E aí, ouvindo isso, você olha para Cristo e diz, olha Cristo, eu vou fazer missões. Eu vou evangelizar as pessoas. Porque na minha cabeça eu estou muito preocupado com as minhas coisas. Mas eu preciso falar para as pessoas de que elas sem Jesus, elas estão indo para o inferno. A gente meio que ficou com medo de dizer isso, né? Ai, tenho medo não, irmãos. Você não precisa dizer assim, ai, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não é isso que você tem que fazer. Você tem que pregar com amor. Imagine, se aquela pessoa fosse você, como é que você gostaria de ouvir sobre Jesus? E então, como se ela fosse você, fale para ela de Jesus. Mas não deixe que seus parentes, que seus vizinhos, que seus colegas de trabalho passem pela sua vida e você não tenha comunicado o evangelho. Não deixe que estrangeiros passem aqui para o Salvador, ou se você tiver oportunidade, viaje até eles para pregar o evangelho, porque você tem o Espírito Santo. Você foi chamado para ser testemunha pelo poder dele e testemunha até os confins da terra, porque onde tem lugar nesse mundo, tem pessoas morrendo sem Jesus, e nós precisamos dizer para ela que elas estão correndo um grande perigo se elas não entregarem suas vidas para Jesus, porque, irmãos, morte terrível é perecer sem Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Feche seus olhos. Como está a sua relação com missões? Você tem cumprido a ordem de Jesus de ser testemunha? Você recebeu o Espírito Santo? Você é testemunha? Você é um mártir?
Você está doando a sua vida por amor às pessoas, por amor a Cristo? A igreja, ela não pode ser um clube. Ela precisa ser um lugar de preparação, um lugar de fortalecimento, um lugar em que você se fortalece, em que você recebe a mensagem de Deus, um lugar em que você tem comunhão com as pessoas, um lugar em que você exerce seus dons um para com os outros, você serve as pessoas aqui. Mas não pode ser só a igreja, não pode ser só para dentro. Para dentro é importante sim, porque você está colaborando para o crescimento do reino, para o crescimento, para o desenvolvimento de pessoas, para o discipulado, para o crescimento espiritual de pessoas. Mas não é só isso. Deus te chama também para fora. E por que para fora dessas paredes? Porque lá fora tem pessoas que, por mais sorridentes no Instagram que elas apareçam, elas estão sem Jesus. E muitas delas nem sabem o terrível destino que está diante delas. E aquele Instagram, aquelas redes sociais, ao invés de ser um lugar de aparente alegria, a gente deve olhar com os olhos espirituais para aquelas pessoas e ver que sem Jesus elas estão perecendo. Ver que sem Jesus algo terrível está para acontecer na vida delas. Porque nenhum de nós sabe qual é o dia que a gente vai morrer. Nenhuma delas sabe qual é o dia que ela vai falecer. E talvez você seja a última pessoa de Deus que passou na frente dela para falar de Jesus. Porque depois dela te encontrar, talvez ela venha a perecer sem Jesus. E a Bíblia fala que nós somos responsáveis por essas vidas que morrem sem Jesus. Nós precisamos comunicar o Evangelho. O nosso papel não é converter. O nosso papel é alertá-las. É dizer, olha, você precisa de Jesus. Jesus é a solução de Deus para o pecado. Jesus, Ele te dá a vida eterna se você entregar a sua vida para Ele. E se você nesta manhã entrou aqui e você entendeu que Jesus é a salvação da sua vida, só Ele pode perdoar os seus pecados, que é o que te separa de Deus, e você quer entregar a sua vida para Jesus, eu vou fazer uma oração como se eu fosse você, e você não vai perder a oportunidade de repetir essa oração, porque você sabe a partir desta manhã que Jesus, Ele é o Salvador da sua vida. Então repita comigo assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu me arrependo dos meus pecados, eu entrego minha vida ao Senhor. Escreve, Jesus, o meu nome no livro da vida, e que a partir de hoje eu venha viver uma vida em que busca cada dia me relacionar com o Senhor, cada dia me encontrar contigo, porque eu não aguento mais a vida que eu estou vivendo. Eu preciso mudar isso. Eu não aguento mais viver longe do Senhor. Eu preciso da tua paz, eu preciso do teu amor. Peço, Pai, a tua bênção nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos abrir nossos olhos. Você que fez sinceramente essa oração a Deus, aí mesmo no seu lugar, só levante sua mão. Quero conhecer você. Levante, pode levantar. Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe. Mais alguém fez? Deus te abençoe ali. Mais alguém fez essa oração? Ali, Deus te abençoe. Na galeria alguém fez? Todos na galeria são crentes, graças a Deus. Aqueles que aqui embaixo, vocês, ali na galeria intermediária tem alguém? Acho que não. Vocês que levantaram a mão, eu quero orar por vocês agora. Saia do lugar de vocês, venham aqui. Quero orar por vocês. Vocês tomaram a decisão mais importante da vida de vocês. Essa é a decisão mais importante da vida de vocês. Mais importante. Glória a Jesus. Tem mais gente, venha. Você levantou a mão. Não tenha vergonha. Saia do seu lugar. Você fez essa oração. Foi uma oração sincera. Foi uma oração em que você está dizendo: olha, é Jesus que eu preciso. É Jesus que precisa entrar na minha vida.
minha vida vai ser diferente a partir de hoje. Você disse isso para Deus. Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Não perca tempo. Eu já estou encerrando o convite. Venha. Há mais alguém que fez essa oração? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. São essas pessoas aqui que vieram. Vamos estender nossas mãos, igreja, vamos orar pela vida delas, amém? Pai, aqui estão vidas que a partir de hoje não vão mais para o inferno. Elas receberam do Senhor a eternidade, elas receberam a vida eterna a partir de hoje. Que coisa maravilhosa, Senhor. Que coisa maravilhosa é o operar do Teu Espírito Santo nesses corações. Porque só o Senhor é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, Pai. E nessa hora elas estão dizendo: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu entrego minha vida ao Senhor. Pai, toma essas vidas em Tuas mãos. Escreve sim seus nomes no livro da vida, Pai. E que a partir de hoje elas venham entrar no discipulado, elas venham entrar no grupo de novos crentes, elas venham seguir o caminho do batismo, elas venham ser batizadas para a glória do Teu santo nome, Pai. Nós como igreja as abençoamos em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Sigam esses irmãos atrás de vocês, eles vão dar um presente para vocês e a gente continua o culto aqui com vocês, amém? Glória a Deus.